Sejam bem-vindos então a mais um Lume Show. O duelo aqui agora é de Química contra Física. O tema do professor André, escolhido por mim, é de fenômenos ondulatórios. E eu escolhi pra ele carinhosamente tabela periódica, né? Tabela periódica. O que eu posso perguntar sobre tabela periódica? Nossa, tem tanta coisa, cara. 1 milhão de coisas. Mas vamos lá. Quer que eu comece ou começa tu? Não, pode começar, já tá aberto o seu aqui, eu então já vou lendo junto. Pergunta número 1. Da lista abaixo, não pode ser considerado um fenômeno ondulatório. Letra A, a reflexão. Letra B, o efeito Faraday. Letra C, a polarização. Ou letra D, o efeito Doppler. Olha, eu não sei, eu tô com a impressão que aqui ele foi carinhoso comigo, entendeu? Porque se eu não me engano, de Faraday lá, que não é um fenômeno ondulatório, porque não é a gaiola lá, que... Ou eu tô viajando? Olha só, o efeito Faraday não é o da gaiola. Tem a ver com o campo elétrico no interior de um condutor eletrizado ser zero. Tá bom? Mas não é isso. O efeito Faraday é o efeito de distorção das ondas de luz quando elas atravessam o vidro exposto a um campo magnético, certo? Esse é o efeito Faraday. E ele é um fenômeno ondulatório, então? Está relacionado com luz? Está relacionado com luz, mas eu não sei, você não respondeu. Pô. Ué, eu falei a letra B, letra B, eu dei como resposta a o letra B. efeito Faraday. Ele está relacionado com luz, porque você consegue causar uma polarização da luz, mas o fenômeno ondulatório em questão é a polarização, não o efeito Faraday. O efeito Faraday, portanto, não é considerado um fenômeno ondulatório. Sua resposta está correta! Nossa, pensei errado, agora eu dei uma de aluno agora. Nossa, professor, pensei aqui um jeito, pensei errado, mas chutei o certo, então já era. É isso, exatamente. Os demais são efeitos ondulatórios. Perfeito. Não fala muito desses outros aí, porque vai ter nas nossas questões. Palestrinha é o Fábio. Palestra é o Fábio. Palestrinha é o Fábio. O André é o peão da casa própria. Que ele fica rodando. E a gente cria novas piadas, novos apelidos no futuro. Ó, pega leve no apelido, hein? Pode deixar. Vamos lá, então. Primeira pergunta valendo, número 1. Tá. Qual informação não pode ser obtida na tabela periódica? Essa pergunta é fácil, hein? Tá. Ó, o número atômico, letra A. Massa do elemento, letra B. O número de camadas do átomo, letra C. E a reatividade do elemento, letra D. Posso estar enganado, mas o número de camadas do átomo tem a ver com, se eu não me engano, é período, nome, que é a linha que ele está na tabela periódica. Então dá para determinar. A massa e o número atômico também estão lá, eu tenho quase certeza. Então, o que não pode ser obtido na tabela periódica é a letra D, a reatividade do elemento. Exatamente! Papai! Isso! Ó, o número de camadas está relacionado com o número de períodos, né? Foi o que você falou, certo? Então, o período indica, né, o número de camadas do átomo. Uau! Certíssimo. A reatividade dá até para você relacionar, mas depende de um conhecimento externo, tá? Mas não vamos entrar no mérito, que foi só uma alternativa aqui para encher linguiça. Bora para a segunda pergunta de física, então. Bora então para a segunda pergunta de física. Em fenômenos ondulatórios, a difração se caracteriza pela capacidade das ondas, letra A, contornarem obstáculos, letra B, absorverem outras ondas, letra C, mudarem de frequência, ou letra D, aumentarem sua energia. Cara, uma coisa que eu lembro é que frequência não tem como mudar, depende só da fonte, né? Ah, moleque, eu estudei, velho. Papai. Você é estudante? Sabe voar? Estudante. Agora, bom, aumentar a energia, cara, eu sei que tem relação com construtivo, destrutivo lá, enfim, não sei nem se dá pra mudar a energia, né? Eu não lembro, acho que eu tô viajando. Mas enfim, eu acho que difração é a capacidade de contornar obstáculos. Letra A. A resposta está Exato! É exatamente isso. Na difração, nós temos a capacidade das ondas contornarem obstáculos. É por isso que quando você está lá no seu quarto, mexendo no computador e escuta a sua mãe gritando lá da cozinha, mesmo com a porta fechada, as ondas vão contornando os obstáculos, passando pelas frestinhas e você consegue ouvir.
Absorver outras ondas é justamente absorver a energia das outras ondas, que é outro fenômeno que a gente pode ser que fale em algum outro Olha momento. só! Vamos lá então, pra minha próxima questão. Ó, essa daqui, cara, né? Entendeu? Eu acho que eu já respondi. Já. Qual que é a resposta? Fala a resposta. Ah, não, faz a pergunta. Não, faz a pergunta. Não. Ó, vamos Não, eu lá, não hein? sei, vai que eu acho e eu erro. O período da tabela periódica é determinado pelo... Letra A, número de camadas do átomo. B, número atômico. C, número de massa. D, número de nêutrons. Ixi, na física é brabo porque nêutrons na física a gente nem considera, né? Eles não servem pra nada para física. Eles não têm carga elétrica, não é verdade? Então acho que isso aí tá fora. Bom, número atômico e número de massa também tá fora. Porque que eu me lembre, o período é o número de camadas que o átomo tem e a frequência é o número de elétrons na camada de valência, se eu não me engano. Frequência? É frequência o nome? Não sei se é frequência. Enfim, não sei se é esse o nome, enfim. Período, então, tá relacionado com o número de camadas do átomo. Perfeito. Já Sim. foi respondido antes também, né? Uhul! É isso aí. Muito Uma salva de bom. palmas. Deitando aí ó, na tabelinha periódica. Vamos lá. É o 2 ou 3 agora? Tá 2-2 esse jogo, né? Pergunta número 3. Quando uma onda sofre refração de um meio para outro, uma das grandezas que pode ser alterada é sua, letra A, frequência, letra B, amplitude, letra C, período ou letra D, velocidade. Putz, cara. Bom, a frequência não muda nunca, né? Que depende da fonte. A amplitude é o tamanho, né? De um vale, de um pico até o vale, né? Topo até o vale. Período. Você tá falando botando tabela periódica no meio? Como assim? Não sei. Ah, o período é o tempo que demora para sair, completar o ciclo. Verdade. Bom, eu acho pode mudar é a velocidade de propagação, porque depende do meio, né? Letra Quando D. a onda sofre refração, a principal grandeza que é alterada é a velocidade. Ah, moleque! Acertou! Sim, hein? Vamos lá, pergunta pra mim então, hein? Quer dizer, pra eu fazer, né? Isto. Pra você. Ó, vamos lá, hein? 3. Os elementos que existem em maior quantidade na tabela são: letra A, não metais, também conhecidos como ametais. Letra B, metais. Letra C, gases nobres. Letra D, semimetais. E aí? Bom, pelo que eu estudei lá, nós temos o hidrogênio lá sozinho, que é uma coisa de maluco. Aí a gente tem um monte de metal, tem um pouquinho de ametal e os gases nobres. E aí, derivação dos metais tem esses semimetais, né? Que tipo são... Inclusive estão até deixando de trabalhar semimetal no vestibular, porque, cara, não muda por nada. Então, eu diria que são os metais. Perfeito, cara. É isso Papai! aí. O pai estudou! O pai estudou! Ó, vamos lá, hein? Vamos lá, então. Eu fiquei com medo de colocar questão difícil, cara. Nossa, e eu tava fazendo, falei, cara, se eu botar isso aqui, ninguém vai acertar. Ah, mas eu também não coloquei difícil. Não, tá. Quem faz pergunta difícil Quem? aqui nesse Quem? programa? Quem? O Zé Palestrinha. Ele faz pergunta difícil aqui no programa. Vamos lá. A gente tá pra terceira questão, é isso? Quarta questão. Quarta questão de física, é Ninguém isso. errou nada, hein? Quarta Vamos lá. questão. Quando duas ondas em fase se cruzam, ocorre uma. Letra A, interferência destrutiva. Letra B, refração. Letra C, interferência construtiva. Ou letra D, reflexão. Esse em fase aí deu um negócio aqui, ó, que Deu ruim? esse em fase aqui, mesma fase, eu acho que em fase é mesma fase, né? Posso falar assim? Posso? Ah, então tá bom. Né? Eu acho que é quando vem assim, né? Aí faz assim, sobe, não é? E cresce assim, ó, não é? Acho que eu lembro do desenho. O que você tá rindo aí, cara? Esqueci de mudar, eu fiquei pensando na pergunta. Eu esqueci de mudar a câmera. Olha lá, gente. O nosso auxiliar, olha, o assistente técnico aqui tá dureza hoje, hein? Vamos lá, então. Então, eu acho que é interferência. Uma se cruza, uma interfere na outra, né? Sim. Então, mesma fase vai fazer crescer. Eu acho que é interferência construtiva. Deve ser isso, não é possível.
Sério? Interferência construtiva? Construtivo. Está certo disso? Constrói algo maior, né? Está certo disso? Quando duas coisas em mesma fase, do mesmo jeito, né? Tipo, duas pessoas sintonizadas, esse caso vai tender a crescer, a construir, Ou né? 4 pessoas. 4 professores de exatas. Então. Nossa, vai construir muito aqui. Então nós temos uma resposta exata! Aí, rapaziada, nossa. Rapaz, tá pau a pau, é assim. Vamos lá. Eu vou pra quarta? Quarta. Vamos lá então, hein? 4. O grupo em uma tabela pode representar, letra A, o número de camadas do átomo, letra B, o aumento de massa dos elementos, letra C, a semelhança entre os elementos, letra D, a densidade dos elementos. Bom, se nós temos o grupo dos metais é porque eles são semelhantes. Dos ametais também, dos gases também. O número de camadas do átomo é o período. Então eles não estão agrupados pelo período, né? Só organizados de cima para baixo. Quer dizer, posso estar errado também. Você sabe. O aumento de massa, eu sei que na tabela periódica você pode organizar eles também de acordo com o número de elétrons na camada de valência, o tamanho dos átomos, o número da massa dos átomos, mas não agrupar. Organizar é diferente de agrupar. Ali está escrito grupo, eu diria que é letra C, a semelhança entre os elementos. Eu já balancei a cabeça, eu não sei fazer suspense, gente. Pro próximo eu vou treinar mais pra fazer um suspense melhor, sem dúvida, né? Mesmo grupo ou família, é exatamente esse o ponto. Quando o cara tá na mesma coluna ali, ó, de cima pra baixo, assim, é semelhança, tá? Então essa aqui é a ideia. Tem muitos exercícios que trabalham isso e é batata. Letra C. Filé do boi. Vamos lá. Vamos então para o último de física, é isso? Isso. O último de física, então vamos lá. A ressonância pode ser definida como sendo o aumento de energia de um corpo através da letra A, absorção de ondas, letra B, reflexão de ondas, letra C, refração de ondas ou letra D, difração de ondas. Ó, eu sei que esse rolê de ressonância aí, eu não sei, tem até uma polêmica em volta disso aí por causa do micro-ondas, né? O pessoal fala, mas no micro-ondas, a ideia básica no vestibular é de fato ressonância das moléculas de água, né? Sim. Você emite micro-ondas lá, a onda vai, bate na molécula, a molécula agita, mas aquece, né? Porque se você tá mais agitado, significa que tá numa temperatura maior. Então eu acho que, cara, você vai absorver a onda, né? Então emite a micro-onda, a onda chega na molécula, a molécula agita. A letra A, absorção de ondas. Cara! No fenômeno de ressonância, justamente, ocorre a absorção da energia das ondas, né? No micro-ondas, é um ótimo exemplo. O micro-ondas justamente faz com que os elementos que compõem a matéria que está sendo aquecida, o seu prato de arroz e feijão, absorvam as ondas, a energia dessas ondas, e aí isso excita a matéria e ela acaba tendo uma temperatura maior porque apresenta uma vibração maior. Perfeito, resposta corretíssima. Isso aí, então vamos lá, vamos ver, ó, tá 5-4 aqui. Última pergunta aqui pro Filipão. A resposta tá em você, cara. Momentos de tensão. Vamos lá, ó. 5. A tabela periódica é organizada em ordem crescente de letra A, massa, letra B, número atômico, letra C, número de nêutrons, letra E, número de elétrons. Na camada de valência? É, né? Não. É considerado ou é total? Número de elétrons não. total. Total. Número de elétrons. Quando fala número de elétrons, é o número total de elétrons. Se fosse na camada de valência, eu ia falar número de elétrons da camada de valência. Bicho, tá seco, tá grosso. Eu sei que o hidrogênio tem um elétron, eu depois a coluna do lado tem 2, depois tem 3, depois tem 4, depois tem 5, depois tem 6. Então eu diria massa. Eu realmente não sei se está organizado por ordem de massa. Eu lembro vagamente algo sobre isso, que tinha a ver com massa. Tamanho dos átomos, um raio atômico, se eu não me engano. Eu sei que tem isso também lá, mas eu não sei dizer se é por isso, não sei. O que eu sei é que as colunas vão crescendo o número de elétrons. Então eu diria que é número de elétrons. Acertou, miserável. Ó, essa pergunta aqui, Pra né, mim é terrível. antes de Mendeleev, né, ela era organizada, pessoal, a última hipótese antes de Mendeleev era organizar por massa, né? Depois Mendeleev trouxe a organização atual, que é organizada de acordo com o número atômico. Então a resposta certa seria a B. Você parece burro! Mas, para te alegrar, que você não tá errado também no que você pensou. Por quê?
A gente fala oficialmente que é organizada de acordo com o número atômico. Então, qualquer pergunta que for feita, você vai colocar o número atômico, beleza? Errei, então. Só que o número atômico, a gente sabe que de um número atômico ele é definido pelo número de prótons de um átomo. Então, se você sabe o número de elétrons de um átomo, você sabe o número de prótons e você sabe o número atômico em um átomo. Só que no caso de um eventual íon, o número de elétrons muda. Então, definiram-se como sendo o número atômico porque ele é sempre fixo, independente do que aconteça. Ah, agora eu entendi! Se você não se lembra o que é um íon, então, se ele tem excesso de elétrons, se ele ganhou, portanto, elétrons, ele é um íon. Ganhou? Se ele ganhou elétrons, ele é um íon negativo, um ânion. Se ele perdeu elétrons, ele é um cátion positivo. Mas ele pode perder prótons? Ele pode, numa eventual transmutação, né? Então isso pode acontecer, pode alterar o número de prótons, pode ganhar, pode diminuir, dependendo de uma transmutação nuclear, né? Então isso aí a gente pode fazer. Deus que me livre. Na física, o número de prótons nunca muda, beleza? Show de bola. Não, de fato, né? Mas quando a gente fala de radioatividade, né? A radioatividade ela vem justamente para quebrar esse paradigma de que o átomo ele não pode mudar o número de prótons, o número de elétrons, o número de nêutrons, ele muda tudo ali dependendo do tipo de transmutação que a gente tem, tá? Certo. Beleza? Então tá bom, esse foi o programa de hoje. Foi 5-4 pro... Vamos botar um 5-5, pô. 5-4, não, 5-4. Eu errei. Essa última eu não tava preparado. Infelizmente. Mas tá bom, valeu. Valeu, querido, é isso aí.